Olá, sou a missionária Cláudia Luna, ex-aluna do Instituto Bíblico Moriá e atual professora do Instituto Bíblico Moriá. Me chamo Diaconisa Nívia Lobo, eu sou estudante do Seminário Básico em Teologia aqui na Igreja Moriá. Eu comecei o curso no ano de 2020. Eu sou José Sarmento da Rocha, comecei o seminário em 2019 e por causa da pandemia, encerrei o seminário em 2022. Já estou aqui há 7 anos, fazendo parte dessa igreja e concluí a turma. Iniciei em 2017 e terminei em 2020 por conta da pandemia. Um dos maiores desafios que eu enfrentei durante esses de 2 a 3 anos que a gente está aqui cursando foi o fato de eu sempre trazer, segunda-feira sim, segunda-feira não, um dos meus filhos para assistir a aula, né? Era meio difícil, né? Prestar atenção na aula e controlar ali a atenção do meu filho para me conseguir prestar atenção na aula e fazer os demais também prestarem atenção na aula. Esse foi um dos maiores desafios que eu tive durante todo esse tempo de seminário. Foi muito desafio. Teve desafio tanto na vida pessoal, né? No trabalho, foi muito dificultoso para estar aqui. Tinha que sair correndo do trabalho para estar aqui no seminário. E também, sem contar da enfermidade que minha esposa passou, foi muito difícil. Teve semana de estar 3 vezes na semana no hospital, mas graças a Deus eu concluí o seminário, né, e pude estar nas aulas. Parece que não, mas quando a gente se coloca para fazer alguma coisa para Deus, principalmente quando se trata de conhecimento, o mundo espiritual ele se torna mais pesado. E eu tive muitos momentos em que eu pensei em parar, tive muitos momentos em que eu tive dificuldade financeira, mas consegui concluir essa etapa na minha vida, terminando assim o seminário. Quando eu coloquei a primeira vez os pés na sala do seminário, que era algo tão difícil, mas com a graça de Deus, a minha esposa, né, ela foi muito importante na minha trajetória, que ela, logo no início ela falou, você vai concluir o seminário. E aí quando eu coloquei meus pés no seminário, foi uma alegria muito grande. Eu fiquei muito tempo sem estudar e eu tinha medo de eu voltar a estudar por conta da idade, né? A cabeça já não funciona tão bem. E a primeira prova que eu peguei, que eu havia tirado 10, foi o momento mais marcante para minha vida, porque eu entendi ali que eu conseguia fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A aula de pneumatologia, que foi com o pastor Paulo, essa aula abriu muito a minha mente, assim, de como se relacionar com o Espírito Santo. Cada final de aula eu me sentia, literalmente a gente sentia a presença de Deus nessa aula, porque estava falando do Espírito Santo, então a gente sentia como se Ele mesmo estivesse na aula, assistindo a aula com a gente, nos ensinando através do nosso professor, que nessa época foi o pastor Paulo. Tipologia. É lindo você conhecer o tabernáculo e alguns outros tipos, né, de Cristo e tipologia para mim foi muito, muito linda, foi uma matéria muito marcante. É aconselhamento pastoral. Me chamou muita atenção porque fala, né, sobre confiabilidade, né, saber que nós vamos aconselhar vidas e pessoas que vão confiar, né, naquilo que nós estamos ouvindo das pessoas. Então isso marcou muito a minha vida, foi essa matéria. Eu tenho a pneumatologia como uma das minhas preferidas, eu gostei muito dessa aula. Eu gostei muito da aula também de cristologia, a aula de introdução do Novo Testamento. E a aula recente também que eu tive foi de personagens bíblicos, foi muito boa, que acabou que a gente abordou personagens que a gente não tem tanto contato no dia a dia. A gente teve esse contato com alguns personagens e eu gostei muito da aula também. Quero agradecer a Deus toda essa direção e convidar você para fazer esse seminário, né? Esse seminário é muito importante, conhecer mais a palavra de Deus, né? Não deixe de fazer, busque fazer o seminário, está aprendendo da palavra do Senhor. Então, durante esse período, né, do seminário, eu falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi vir fazer o seminário básico. Eu aconselho e indico as pessoas virem aprender, virem estudar no seminário básico. Eu acho que para nós que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, é muito importante fazer um seminário básico, porque a gente
aprende coisas que no púlpito às vezes não dá tempo do pregador ensinar. A gente acaba tendo esse olhar um pouco mais crítico por que está sendo ensinado, por que está sendo falado. Para mim foi muito importante concluir essa etapa na minha vida espiritual e pessoal. E eu quero convidar você a vir fazer parte também desse projeto que vai fazer você crescer espiritualmente, como pessoa, e vai te direcionar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Venha fazer parte do IBM, desse lindo projeto.